O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta e termina com uma pergunta dos discípulos: Quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus Cristo? Veja, os discípulos aqui já estavam seguindo Jesus, já acompanhavam Jesus e tinham participado daquele grande momento da vida pública de Jesus, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que é o Sermão da Montanha. Tinham visto Jesus ao descer da montanha curar aquele menino possesso pelo demônio, né? Aquele menino que o demônio o atirava no fogo, na água. Jesus tinha feito aquele exorcismo. Mas de verdade ainda os discípulos não conhecem quem é Jesus, né? A identidade divina de Cristo. Por isso essa pergunta: quem é esse homem? E todo o Evangelho é escrito para nos dizer quem é esse homem e nos mostrar que esse homem é mais do que um homem. Para isso, na vida dos discípulos e na vida de cada um de nós, todas as coisas cooperam. Tudo na nossa vida está disposto e pode ser acolhido como um lugar e como um meio da gente vir a conhecer quem é Jesus Cristo. E aqui está o grande segredo da cura interior na nossa vida, do fim do trauma, da tristeza, do pecado e da recaída. Se a gente olhar para a nossa vida, cada um tem a sua história, todos nós temos feridas, todos nós temos tempestades, todos nós temos acertos e desacertos. Todos nós já sofremos injustiças, todos nós já pagamos ou carregamos, ou estamos pagando e carregando um pecado que às vezes nem é nosso, é pecado de quem está conosco e faz parte da nossa vida, né? E como é que a gente deveria ler tudo o que já nos aconteceu, ou que esteja nos acontecendo? Que tenha sido ou que seja por minha culpa, minha tão grande culpa. Que tenha sido ou que seja circunstância da vida, ou até mesmo culpa dos outros, não tem nada a ver comigo, mas está sobre as minhas costas. Tudo que nos aconteceu é para nos levar a fazer uma pergunta: quem é esse homem? Quem é esse Jesus que o padre fala todo dia lá na igreja? Quem é esse Jesus que está na hóstia consagrada? Quem é esse Jesus? E tudo então que nos aconteceu é para encontrarmos essa resposta. E enquanto a gente não aprender a olhar a nossa vida por esse olhar, não tem fim o nosso sofrimento. E fica em vão tudo que a gente viveu, tudo que a gente está vivendo. É por isso que muitas pessoas não avançam, não crescem, não progridem, não se curam, não melhoram e só nos enchem as paciências. É por isso que muitas pessoas não desfrutam da vida, porque elas são pessoas cheias de perguntas sobre a vida e sobre elas, mas não fazem a pergunta sobre Cristo. E aqui, meu querido e minha querida, pode existir para nós um grande perigo, que é o perigo da gente desperdiçar a vida como um lugar de encontro com Deus. Porque talvez na sua vida, a única coisa que você encontrou foi você mesmo. E os seus problemas, as suas dificuldades e as suas perguntas sem resposta. Então a vida corre um grande perigo, o perigo de ser desperdiçada como lugar de Deus.
E a gente passar a vida olhando para o nosso umbigo, olhando para as nossas feridas e perguntando: por que comigo? Por que agora? Por que eu? Por que não outro? Se eu sou tão bom, o que eu fiz para merecer? Por que ele é tão ruim? Por que ela é tão difícil? Por que fulano ou fulana não gosta de mim? E a gente passa uma vida, às vezes dentro da igreja, desperdiçando o valor e o potencial que tem uma tempestade, uma madrugada, um sofrimento, um atropelo na vida. Quem é esse homem? Quem é Jesus Cristo? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então todo o evangelho é escrito e tudo aquilo que os discípulos foram vivendo com Jesus aconteceu para que eles fizessem essa pergunta. Olha que pergunta linda, porque a pergunta dessa noite, vamos pensar aqui que possivelmente essa barca era de São Pedro. A pergunta humana, carnal, natural, a pergunta não ungida seria qual? Jesus, por que com a gente uma tempestade como essa? A gente está te seguindo, deixou tudo para te seguir, sacanagem, hein? Pô, protege o meu barco, bicho. A pergunta natural poderia ser: Jesus, mas por que com o meu barco e não com o barco daquele filho de uma mãe ali que nem na igreja vai? Essa é a pergunta imbecil, essa é a pergunta infantil, mas essa é a pergunta que muitos de nós teimamos em fazer. Por que eu? Por que comigo? Por que lá em casa? E essa pergunta cura alguém? Não. Essa pergunta amadurece alguém? Não. Essa pergunta faz a gente ir para frente? Não. Essa pergunta acalma o mar? Não. Então, meu querido e minha querida, se a gente não aprender a olhar para a nossa vida e para tudo que a gente já viveu como um caminho sendo construído para brotar em nós a única pergunta que vale a pena ser feita na vida: quem é Jesus Cristo? Para encontrarmos a única resposta que vale a pena, sabendo quem Ele é, então agora vai mudar quem eu sou. Foi o evangelho de domingo, porque solenidade de São Pedro e São Paulo, né? E os homens, quem dizem que eu sou? Lá, a pergunta lá no capítulo 16, hoje a gente ainda está no capítulo 8, né? Quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz o que para Pedro? Para Simão, né? Ainda Simão: e você é feliz, Simão, e por isso agora você não é mais Simão, por isso agora você é Pedro, é pedra, é rocha. Portanto, fazer essa pergunta, porque nessa resposta tem algo que muda a minha vida. Mas essa pergunta vem de tantas coisas onde a gente corre o risco de não fazer a pergunta certa e nos colocarmos no centro da tempestade. O centro da tempestade, o assunto principal da tempestade não sou eu, nem o meu barco. O centro principal da tempestade é: quem é Jesus Cristo? Quem é Cristo? E enquanto a gente não fizer essa pergunta, meus irmãos, a tempestade não acalma. É aquela, né? Enquanto a gente não cansar de apanhar, a vida não vai cansar de bater. Enquanto a gente não cansar de pecar, Deus não vai se cansar de deixar a vida trazer as tempestades para nós. Então a pergunta mais importante é sempre a respeito de Jesus. E aí nós vemos que essa tempestade vai produzir nos discípulos, vai cooperar na vida dos discípulos com a fé. E eu desejo de todo o coração que a sua vida e as suas tempestades estejam cooperando para você ser uma pessoa que tem cada vez mais fé. E esse é um desejo que eu tenho sobre mim também, porque o que temos visto tristemente muitas vezes é que de tempestade em tempestade a pessoa fica mais melancólica, triste, depressiva, pacata, desanimada, pessimista, azeda, amargurada, descrente, cética e doente. Cheguei em 10 coisas que se eu tiver que repetir eu não consigo. Depois volta o YouTube aí, escreve no papel quem gosta de anotar, que eu não vou conseguir repetir isso uma hora dessa. Mas não é isso que a gente tem visto? E não é isso que tristemente muitos cristãos que estão vindo à missa estão se tornando? Quantas pessoas cada vez mais desanimadas, frustradas, cansadas, arrastando o pé com as coisas, desesperançadas, desmotivadas a servir a Deus, e cheia de perguntas vitimistas e vitimizadas, e cheias de perguntas que só alimentam o egoísmo e a tristeza. Então, meu irmão, o que as nossas tempestades estão fazendo conosco?
E aí a culpa não é mais da tempestade. Chega desse negócio do meu pai foi ruim, minha mãe eu não tive, minha avó é não sei o quê, minha vizinha. Já deu com isso. Se é verdade que nenhum de nós existe no nada e que todos nós existimos em circunstâncias da vida muito concreta, cada um tem a sua, e sim, as nossas circunstâncias balançam o nosso barco, e sim, as nossas circunstâncias jogam água dentro do nosso barco, e muitas vezes são circunstâncias assustadoras. Se é verdade isso, e é verdade, né? Também é verdade, meus irmãos, a soberania de Deus sobre todas essas coisas. Às vezes, a gente coloca um outro para dar testemunho e se arrepende até o último fio de cabelo, né? A pessoa vai lá, pega o microfone, ou que não seja assim, seja tomando um café junto, almoçando junto. Tem muitas pessoas que acham que a coisa mais importante do testemunho delas é ela. Sabe aquelas histórias que não desempaca e parece que a motivação maior é fazer os outros chorar, né? E a pessoa fica ali falando dela, aí ela vitimiza ela, e a gente morre de vontade de dar um abraço nela, mas nem sempre sente vontade de conhecer o Jesus que ela conheceu, porque no fundo o personagem principal da história dela ainda nem é Cristo, é ela. E olha só que interessante esse evangelho aqui. Jesus, antes de dar ordem ao mar, porque ele vai dar ordem ao mar, ele vai silenciar o mar, ele vai acalmar aquela tempestade, Jesus vai resolver tudo. Mas antes de Jesus resolver tudo, ele se levanta e não fala com o mar, ele fala com os discípulos. Por que vocês têm tanto medo, homens fracos na fé? Olha que interessante, né? Os discípulos estão aqui apavorados, acreditando que vão naufragar, né? Apesar que se naufragassem, eles eram pescadores, e pescador sabe nadar, todo mundo ia chegar na beirinha da praia. Mas enfim, o medo é algo que nos paralisa, né, de fazer até o que a gente sabe. Eu acho muito interessante esse evangelho. Pedro aqui e os discípulos, mas com certeza foi Pedro, que começou a chacoalhar Jesus que dorme no fundinho do barco ali. Pedro é um pescador experiente, Pedro sabe nadar. Mas o medo é um negócio tão difícil, né? O medo é um negócio tão triste na nossa vida, que quando o medo nos toma, você não faz o que sabe fazer. Porque não fazer o que eu não sei fazer, ou ter medo de fazer o que eu não sei fazer, vá lá, né? Agora, não fazer o que eu sei, chega a ser pecado, né? É nessa hora que o medo vira pecado. Quando, por medo, eu não faço o que sei. Pedro sabe nadar, mas ele está se comportando como se nunca tivesse visto água na vida, por causa do medo. Mas antes, e ele vai até Jesus: Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo. Então Jesus acorda e já vai salvando. Jesus acorda e fica bravo com o mar, porque o mar está atrapalhando a vida do Enzo, do Júnior. Jesus acorda e Jesus não está preocupado com a tempestade. Jesus está preocupado com o medo que os discípulos sentem, porque são fracos, ainda fracos, né, na fé. Veja, meus queridos, quantas coisas acontecem ao seu redor, ao meu redor. 1000 coisas acontecem. Quantos pecados e maldades e lutas tem ao seu redor, ao meu redor. 1000 lutas existem ao nosso redor, e Jesus não está nem aí com elas. Jesus não fica estressado com elas, Jesus não fica com raiva, Jesus não está com raiva nem do capeta. Jesus está preocupado com o coração e a fé dos discípulos. Por que vocês têm tanto medo? Homens fracos na fé. Às vezes na nossa vida a gente fica esperando que Deus venha falar com todo mundo e com todas as coisas em nosso favor, né? Quando na verdade Ele olha, seja lá para aquilo que a gente esteja vivendo, que seja como que uma tempestade, uma situação pessoal, familiar, uma situação na nossa saúde, nas nossas finanças, uma situação na nossa espiritualidade, seja lá o que for que a gente esteja vivendo, que seja tal qual uma tempestade que pode nos afogar. E Jesus olha para isso, e o que vem na boca de Jesus não é: meu Deus,
Mas quem foi que fez uma tempestade dessa? Não é ficar bravo com o mar, não é a única coisa que vem no coração de Jesus, porque é a grande preocupação de Jesus. É o coração e a qualidade, né, da fé e da maturidade dos seus discípulos. E Jesus ensopado de água, sentindo o frio da madrugada, a preocupação dele era esse medo. O que incomodou Jesus foi o medo, não foi a onda. O que incomodou Jesus foi a fraqueza na fé. Então vejam, meus irmãos, de novo e mais uma vez, o que é que as nossas tempestades estão fazendo conosco, qual fruto a gente está colhendo de estar ensopado, tremendo de frio num barco que só balança, ou de todas as vezes que a gente já passou por isso na nossa vida. Porque Jesus então vai colocar a pergunta: eu não estou entendendo tanto medo. É como se Jesus estivesse dizendo, fosse há um tempo atrás eu até podia entender esse medo, mas já não deu hora de parar de ter medo, não? Homens fracos na fé, é como se Jesus estivesse dizendo, fosse um tempo atrás eu até entendia que a tua fé fosse um negocinho esquisito, mas depois de tudo isso a fé ainda é fraca. Eu não sei se os discípulos saíram dessa tempestade e no outro dia de manhã estava todo mundo espirrando e gripado. Possivelmente sim. Mas será que o único fruto de uma tempestade é pegar gripe? Será que o único fruto das nossas lutas é a gente engordar, gastrite, dor de cabeça, insônia e crise de fé? Não é possível. Por que Deus deixa as tempestades acontecer na minha vida? É porque Ele sabe que numa tempestade tem um fruto diferente e além de ficar com dor de cabeça, queimação no estômago e não dormir direito à noite. Deus permite as tempestades porque Ele sabe o que a tempestade pode revelar e dar de bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, meus irmãos, tudo isso gira em torno da fé. E fé não é só a crença e o saber de que Deus está cuidando de todas as coisas, porque sim, Ele está cuidando de todas as coisas. Fé é, sobretudo, a convicção profunda da alma de saber que Ele é Senhor de todas as coisas e que todas as coisas falam dEle e trazem Ele a mim. Isso é fé. Fé é acolher todas as coisas como visita de Deus para nós, até mesmo a tempestade. Porque se a gente acreditar que a fé é simplesmente aquilo que muda tempestade em calmaria, essa fé não resolve a nossa vida. Essa fé não dá conta de tudo que a gente tem que viver. A fé que dá conta de tudo que a gente tem que viver sabe que Ele pode e vai acalmar a tempestade, mas ela também sabe que Ele está no meio da tempestade e que tempestade nenhuma tira Ele da minha vida. Ou a gente crê nisso, ou nós vamos morrer empacado na fé. Veja, meus irmãos, quando a gente lê o Evangelho, a gente vê a revelação de quem é Jesus, mas a gente vê a construção do Simão que vai ser Pedro. A gente vê a construção do Mateus, picareta, safado, da coletoria de impostos, no primeiro evangelista. Quando a gente lê o Evangelho, a gente está vendo João, o mais novinho deles, saindo ali do início de uma juventude para se tornar o homem que escreveu o Evangelho mais profundo e vai receber a revelação do Apocalipse. O Evangelho está construindo homens e a minha vida precisa me construir, as minhas tempestades precisam me construir. E por que elas não me constroem? Porque o máximo que muitos de nós conseguimos entender é que fé é um poder para eu não sofrer. E sim, pela fé a gente se livra de muitos sofrimentos. Mas a fé é entender que não há tempestade que tire Cristo, que tire Ele da minha vida. Ele está na tempestade, não depois dela. E Ele está não só se a tempestade for embora, se ela não for embora, Ele também está. Isso é a fé. E esse é o olhar. O centro da nossa vida, como o centro dessa madrugada aqui,
terrível e assustadora. Não é o barco, não é o Pedro, é Cristo. O centro da minha vida não sou eu e as minhas coisas, o que ganhei ou o que perdi ao longo da vida ou recentemente. O centro da minha vida é Cristo. E a pergunta santa, que só é feita porque quase tudo deu errado, porque tem pergunta boa que a gente só faz se sofrer bastante, né? Isso somos nós. Tem um olhar correto que às vezes a gente só tem se a vida apertar. A fazer o quê? Mas o importante é essa pergunta: quem é esse homem? Quem é Jesus? E veja que eles já tinham visto coisas tão maravilhosas, e mesmo assim eles não tinham feito essa pergunta e nem sabiam essa resposta. Parece que na vida dos discípulos e na vida de cada um de nós, as coisas ruins, duras, difíceis, sofridas, irresolvíveis, são as que têm o poder mais forte, né, de nos abrir a fé, a verdade, a humildade e a um desejo de andar e estar com Deus. Os discípulos tinham visto e escutado pregações maravilhosas, milagres portentosos, e mesmo assim não tinham se questionado quem é esse homem, para além das aparências. Bendita e santa tempestade. E assim foi, e assim é nas nossas vidas também. Mas a gente precisa ter o olhar correto. Porque tristemente tem gente na igreja que o centro da tempestade dele é o barco dele, que está se perdendo, que está dando prejuízo, que está se afundando, que não está indo legal. Que o centro da tempestade dele é ele. O centro da tempestade é Cristo Jesus. E aí o Evangelho vai nos ajudar a entender isso também. O fundo, né, teológico, eclesiológico do Evangelho. Essa barca também é a própria igreja, é a própria comunidade cristã. É a igreja enquanto sacramento universal da salvação, enquanto corpo místico de Cristo presente na história. A igreja há 2000 anos está indo para a outra margem com Jesus, atravessando o mar da história, e ela é sacudida por ventos, por ondas, ela quase afunda muitas vezes, e quase afundará outras vezes tanto enquanto houver mundo, né? E nós precisamos estar dentro desse barco, porque esse barco chacoalha, mas não afunda, chacoalha, mas atravessa. E aí, na imagem desse barco, que é a igreja de Pedro, nós entendemos isso aqui, ó. Jesus estava na barca, porém dormia, porém estava na barca. Jesus que está na barca, a presença de Cristo sobre as águas, que não deixa ninguém afundar. Cristo está na barca. Muitas vezes parece que Ele dorme. Parece que Deus provoca a nossa fé, né? A gente lembra até lá do Eclesiástico, já logo no primeiro capítulo do Eclesiástico, primeiro versículo, né? Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara-te para sofrer as demoras de Deus. Deus que dorme, que está ali como que indiferente até parece, né? Mas está presente, esse sono de Cristo. Mas olha que lindo isso. Cristo está na barca. Agora, trazendo isso aqui para a nossa vida, porque essa barca então também é o meu coração, minha existência, o meu eu, né? A minha história. Essa barca sou eu também. Ele precisa estar na minha barca. Primeira coisa, Jesus precisa estar na minha barca. Então, primeira coisa, eu preciso viver em estado de graça. Eu preciso sair do pecado, Ele precisa estar no meu barco. Segunda coisa, acordar Jesus. Então os discípulos, com todo o medo que sentiram, com todo o pavor que sentiram, com o desespero que tomou a eles, eles vão lá e: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. E é interessante a gente notar isso aqui. Pedro, antes de aprender a andar sobre as águas, e antes de aprender a ter a fé que Jesus queria que ele tivesse, Pedro sabia algo muito importante. Pedro sabia pedir ajuda. Senhor, salva-nos. E talvez, meus queridos, a fé que a gente quer ter só vai nos vir, e a gente só vai tê-la, se a gente aprender a pedir ajuda. Ajuda ao céu e ajuda, às vezes, ao ser humano que possa nos ajudar.
E é uma grande tentação na vida quando a nossa tempestade faz a gente se isolar, né? E a gente vai ficando quietão, vai ficando na nossa, vai ficando em casa. Aí a pessoa nos pergunta se a gente está bem, o que está acontecendo, que a gente não está indo mais, o que foi. Não é nada não, qualquer hora eu te conto. Então tá, demora bastante para contar, que enquanto você demora, o diabo enche de água o teu barco. Vai demorando bastante para contar, vai demorando bastante para marcar a confissão, vai demorando bastante para... pode demorar. Enquanto você demora, meu irmão, o diabo trabalha. Pedro ainda não sabe andar na água, Pedro não tem a fé que devia ter, mas Pedro já sabe algo que vai fazer ele ter tudo isso. Ele sabe pedir ajuda. E ele vai pedir o socorro de Cristo. Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. E aqui está, meus queridos, quando a gente sente, ainda que sinta errado, e esse não é o maior problema, mas quando a gente sente que Jesus está dormindo, o que a gente faz? Acorda ele, passa um óleo de peroba na cara, vai lá e acorda ele. E eles acordaram o Senhor. E aqui então vem a pergunta para nós. Primeiro, ele está no meu barco mesmo? Porque às vezes a gente carrega um tanto de bugiganga na vida e não carrega Jesus. Segundo, a gente está tentando acordar Jesus, e aqui entram as coisas mais básicas, meus queridos, a fé. Estou lendo minha Bíblia? Estou fazendo minha oração diária? Minha oração pessoal, silenciosa, eu e Deus. Estou rezando o meu terço? Estou tendo diariamente o meu momento de exame de consciência ou também de ação de graças, de louvor? Eu venho na missa, eu presto atenção, eu vivo a missa, eu mastigo cada rito, palavra, cântico, eu comungo com fé, com o coração aberto e preparado para isso. Porque senão Jesus continua roncando, é a gente que acorda Jesus, né? E a gente sabe como acordá-lo. A gente aproveita as ocasiões de fé diante de nós para acordar Jesus. Então, há quanto tempo está lá aquele livro que a gente comprou e a gente não abre para ler, aquela história de santo? Há quanto tempo está lá diante de nós alguns convites de fé que a gente não abraça? Daqui a pouquinho está chegando, né? Quaresma de São Miguel. São as ocasiões da vida para a gente acordar Jesus Cristo. Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E o bonito do Evangelho, meus irmãos, apesar de Jesus ter ficado bravinho, Jesus ajudou. Apesar de Jesus ter ficado meio estressado, Jesus ajudou. Sabe o que eu aprendo aqui? Apesar de eu não ser quem eu deveria, Jesus me ajuda. Apesar de eu não estar onde eu deveria estar, Jesus me ajuda. Jesus estende a mão a quem pede. Pode ser que ele fique meio bravo, pode ser que ele olhe bem no fundo do seu zóio, do meu, e fale assim: você não tem vergonha de ser fraco na fé desse tanto ainda, garoto? Mas mesmo assim, Jesus dá o sermão, mas estende a mão. Fala para quem está do seu lado ainda, bravamente acordado, e diga: Jesus dá o sermão, mas estende a mão, filho. Jesus dá o sermão, mas estende a mão. Que coisa linda, gente. Jesus ficou chateado com os discípulos. Jesus ficou com um sentimentozinho assim de que ele estava dando banho em porco, enxugando gelo. Já ouviu essa expressão? Às vezes a gente não sente isso na vida, com as pessoas. Você fala: eu acho que eu estou falando com uma porta. Não é possível. Eu acho que se eu conversar com um poste, dá mais resultado. Aí tem essas expressões mais fortes, né? Ih, padre, trabalhar com acampamento juvenil é igual dar banho em porco. Limpa hoje, amanhã sujou de novo. Isso é igual enxugar gelo. Não fica seco nunca. Isso aí, às vezes a gente não fica... Mas a gente nunca pode deixar de estender a mão. Jesus ficou com um sentimento meio frustrado aqui. Acho que ele olhou para os discípulos assim: parece que eu estou enxugando gelo com vocês, né, cara? Não evolui, não vai para frente, mas... ficou bravo, mas estendeu a mão. Deu um sermão, mas estendeu a mão. Essa é a misericórdia do nosso Deus, essa é a misericórdia de Cristo conosco, queridos. Ele pode até, e às vezes fica bravo com a gente, mas Ele estende a mão. Portanto, acordemos o Senhor que quer nos salvar. Como a gente ouviu ali na primeira leitura, Deus que quis salvar Ló,
né? Ló, dá linha na pipa, filho. Você não está vendo que essa cidade vai pegar fogo, Ló? Você não está vendo que vai desgraçar com tudo? Só você não viu, Ló, que vai chover até fogo aqui. Bora, filho, pega a tua mulher, pega as tuas meninas. Ele tinha 2 filhas, né? Pega as filhas, pega a mulher, vaza fora, meu. Acorda, moço, onde é que você está? Você não está vendo que isso aqui vai dar errado, Ló? Foge para a montanha, né? Foge para as coisas do alto, foge para a fé, né? Não olhe para trás, não te detenha nas coisas. Você não está vendo, Ló, que se você ficar pensando muito, o fogo te alcança? Um Deus que quer salvar e que, apesar às vezes de ficar bravo com a gente, estende a mão para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, é o momento das nossas preces. Moacir, você consegue tocar para nós no tom certo o refrão da música do Frei Gilson? Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Vai tentando achar aí. Coloca a mão no seu coração, um instantezinho, feche seus olhos. E elevemos, irmãos e irmãs, a Deus a nossa prece. Elevemos a Cristo Jesus a nossa prece. Já louvando o Senhor, eu quero te louvar, Jesus, pela tua presença sobre as águas da minha vida, pela tua presença no barco da minha vida. Queremos te louvar, Senhor, pela tua presença na barca da igreja. Queremos te louvar e te bendizer porque o Senhor tem poder sobre tempestades e mares, porque o Senhor é Senhor de todas as coisas. Quero te louvar, Senhor, te bendizer pela minha história, pela minha vida. Queremos, Senhor, te pedir perdão. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu me torno o centro das minhas dores, dos meus sofrimentos. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu interpreto a minha história, a minha vida sempre a partir de mim e dos meus afetos, dos meus sonhos ou dos meus dissabores. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não sei ler e acolher a tempestade a partir de vós, a partir de ti. Perdão, Senhor, por alimentar em mim as perguntas que não salvam. Perdão, Senhor, por cada tempestade e sofrimento da minha vida que não me levantou os olhos para vós. Mas nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por cada tempestade que me mostrou mais quem o Senhor é e o quanto eu preciso de vós e o quanto o Senhor é bom comigo. Obrigado, Senhor, por cada tempestade da minha vida que eu não afundei nem naufraguei. Obrigado, Senhor, por tudo que eu atravessei, suportei e venci até hoje, porque o Senhor estava ali. Senhor, muitas vezes quem está dormindo sou eu, não é nem mais o Senhor. Senhor, muitas vezes quem está dormindo é a minha fé. Desperta-me, Senhor. Acorda-me, Senhor. Desperta a minha fé, desperta a minha oração, desperta o meu louvor, desperta a minha coragem, desperta a minha força, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a estar acordado nessa tempestade. Espírito Santo, unge-me. Espírito Santo, batiza-me, para que eu possa acordar, Jesus. Senhor, nessa manhã nós queremos pedir ajuda. Ergue sua mão direita para o céu, peça ajuda do céu. Não sei qual é a tempestade que você tem, qual é a tempestade que você passa, coisas talvez que estão tirando o seu olhar de Cristo, mas vai pedindo agora: salva-me, Senhor, eu estou perecendo. Socorre-me, Senhor, eu estou perecendo. Reza pela tua casa agora, pela tua família, pelos seus. Reza por aqueles que fazem parte da tua tempestade, e reza por aqueles que são a tua tempestade, e peçamos no plural: salva-nos, Senhor, pois estamos perecendo. Salva-nos, Senhor, pois estamos perecendo. Salva a mim, os meus. Salva-nos a nós, Senhor, pois estamos perecendo, Jesus. E acalma a nossa tempestade, Senhor. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor.
Aumenta a minha fé. Aumenta minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da sua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Mais uma vez, como prece, acalma minha tempestade. Acalma minha tempestade. Acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da sua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acolhei, Senhor Jesus, a nossa prece, a nossa esperança. Pela intercessão de São José, Senhor, que as tempestades impossíveis a nós de serem acalmadas e pacificadas se tornem possíveis de serem acalmadas e pacificadas. Senhor Jesus, pelos méritos de São José, olhai a nossa fé, a nossa esperança. Cuidai do nosso barco. Pela intercessão de São José, Senhor Jesus, cuidai da vossa igreja espalhada pelo mundo. Pela intercessão de São José, Jesus, acolhe e salva todos que te invocam hoje. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.